Olá! Hoje a gente vai mergulhar na estrutura que basicamente move o nosso mundo digital, a arquitetura de um data center. Vamos juntos desvendar como a ideia abstrata da nuvem se transforma em uma realidade super concreta, com projetos e componentes físicos de verdade. Já pararam para pensar nisso? A gente fala salvei na nuvem, tá na nuvem, mas onde essa tal de nuvem? Quando a gente acessa um arquivo ou dá play num vídeo, esse pedido vai para onde? A resposta, olha, não tem nada de mágico. Ele viaja para um lugar bem real, físico e, nossa, incrivelmente complexo, que a gente conhece como data center. Traduzindo em bom português, um data center é tipo uma fortaleza tecnológica. É uma instalação que foi projetada com uma missão muito clara: processar, guardar e proteger a quantidade, assim, absurda de dados que a gente gera todo santo dia. Dá para pensar nele como a espinha dorsal invisível da internet. E chamar de coração não é nenhum exagero, viu? Esses lugares são, de fato, o coração que pulsa na economia da informação, bombeando dados para tudo que é canto do planeta. É que uma arquitetura de data center bem pensada é o que permite que existam os serviços de nuvem que a gente usa o tempo todo, sabe? A infraestrutura como serviço, ou IaaS, que nos dá poder de computação virtual, a plataforma como serviço, PaaS, onde os desenvolvedores criam os aplicativos, e, claro, o software como serviço, o SaaS, que são nossos e-mails, ferramentas de trabalho, enfim, tudo isso depende dessas estruturas físicas super robustas. E aqui a gente chega num ponto que é fundamental. Data centers não são só construídos e pronto, eles são meticulosamente projetados. É igualzinho um arquiteto que projeta um prédio. Os engenheiros desenham os data centers com base em modelos específicos, tudo para garantir o melhor desempenho e, claro, a confiabilidade. Bom, um dos modelos mais básicos e mais comuns que existem é a arquitetura cliente-servidor. É a base da maioria das aplicações que a gente usa na web. A lógica é simples: o nosso computador ou celular é o cliente que pede uma informação. E em algum lugar do mundo tem um servidor, lá dentro de um data center, que é quem responde a esse pedido. E esse processo todo acontece em camadas, como se fosse um restaurante super bem organizado. O clique que a gente dá chega primeiro no servidor web, que seria, digamos, o recepcionista. Aí ele passa o pedido para o servidor de aplicação, que é o chefe da cozinha, processando a lógica toda. Por fim, o chefe vai buscar ou salvar os ingredientes no banco de dados, que é o estoque. E o mais incrível, tudo isso acontece numa fração de segundo. Só que assim, o modelo cliente-servidor é ótimo, mas imagina as necessidades de uma empresa gigantesca, uma empresa global. Operações nessa escala precisam de um projeto que possa crescer sem parar e, o mais importante, que não possa falhar. É aí que a coisa começa a ficar mais interessante. Para essas operações gigantescas, a solução é o modelo hierárquico de 3 camadas. Pensa nisso como a estrutura de uma grande empresa mesmo. Cada nível tem uma função bem específica, o que faz o sistema todo ser mais eficiente, mais fácil de crescer e muito mais confiável. Vamos dar uma olhada em como esses níveis se organizam. Funciona assim. Lá na base, a gente tem a camada de acesso, que é onde os servidores se conectam. Acima dela vem a camada de distribuição, que atua como se fosse um gerente de tráfego, super inteligente. E lá no topo, a camada de núcleo. Essa é a super via expressa, garantindo que os dados cheguem onde precisam ir na velocidade máxima. Essa separação de funções é o grande segredo da eficiência. Agora, é claro que nem todo mundo precisa de uma estrutura tão complexa assim. Para data centers menores ou para necessidades mais simples, existe uma alternativa mais enxuta, que é o modelo colapsado. A grande lição aqui é que a escolha depende muito da escala. O modelo de 3 camadas dá um máximo de flexibilidade para operações gigantescas. Já o modelo colapsado, ele foca em eficiência e custo para necessidades menores, basicamente juntando as camadas de núcleo e de distribuição numa só. Ok, então já saímos dos modelos abstratos, vamos agora entrar de fato no prédio e ver como esses projetos viram espaços físicos de verdade, sempre seguindo padrões bem rigorosos da indústria. Olha, esse diagrama pode parecer um labirinto de primeira, mas ele nada mais é do que o layout físico padrão de um data center. Pensa que é a planta baixa de um prédio, sabe? Cada uma dessas caixinhas aí é uma sala ou uma área com uma função muito, mas muito específica. Vamos conhecer as mais importantes. Tudo começa aqui, na sala de entrada, ou ER. É literalmente a porta de entrada e de saída de todos os dados que passam entre o data center e o mundo lá fora. É aqui que ele se conecta com os provedores de internet. Depois de entrar, os dados chegam na MDA, a área de distribuição principal.
Pensa nela como o coração, ou o sistema nervoso central da instalação. É o hub de distribuição principal que conecta todas as outras áreas. Da MDA, a conexão segue para as HDAs. Elas são como se fossem subestações de distribuição, levando a conectividade lá do núcleo para mais perto de onde o trabalho acontece de verdade. E finalmente a gente chega na EDA. É aqui, pessoal, que a mágica acontece. São aquelas fileiras e mais fileiras de racks que abrigam os servidores e os sistemas de armazenamento. Os computadores que processam nossos e-mails, nossas fotos, nossos vídeos, tudo. Agora que a gente já conhece as salas, vamos dar um zoom ainda maior naquilo que conecta tudo isso. Vamos falar dos cabos, que funcionam como as veias e os nervos que levam os dados para todo canto da instalação. Por muito tempo, os cabos de metal, de cobre, foram o padrão. E como a gente vê aqui na tabela, a tecnologia evoluiu de uma forma drástica, né? Saltou de velocidade de 1 gigabit por segundo para mais de 10 gigabits. Esse aumento de velocidade foi o que permitiu a gente ter streaming de vídeo em alta definição e aplicativos na nuvem que respondem na hora. Só que para as conexões mais críticas, aquelas de altíssima velocidade, principalmente lá no núcleo do data center, o cobre já não dá mais conta. É preciso algo ainda mais rápido, algo que viaje literalmente na velocidade da luz. E é exatamente aí que entra a fibra ótica. Como ela transmite dados usando pulsos de luz, ela é imune à interferência elétrica, que é um problemão em lugares cheios de máquinas. E não é só isso. Ela permite taxas de transmissão altíssimas em distâncias muito maiores que o cobre. É por isso que ela é a escolha óbvia para as supervias de dados que formam a espinha dorsal de qualquer data center moderno. Isso tudo nos leva a uma reflexão final. Hoje, a gente fala tanto em virtualização e nuvem, como se fossem coisas etéreas, abstratas. Mas como a gente viu, cada byte virtual depende de um projeto físico, de uma sala climatizada e de um cabo bem real. A grande questão que fica é: como essa arquitetura de concreto e silício vai evoluir à medida que o nosso mundo se torna cada vez mais definido por software? Uma pergunta que, com certeza, vai moldar o futuro da tecnologia.